Sim, meus amigos, o quarto episódio de Entrevista com o Vampiro provou que nem mesmo monstros imortais bebedores de sangue estão prontos para lidar com o maior de todos os horrores, a puberdade eterna de um adolescente. E assim surge Cláudia, a nossa criança demônio, ou nem tão criança assim, né? Mas que fará uma revolução nessa história. Portanto, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui das nossas análises episódio a episódio de Entrevista com o Vampiro. Já passamos da metade da primeira temporada. Neste que é um dos episódios mais aguardados, pelo menos por mim. A Cláudia é uma personagem muito importante, muito interessante da história, então eu estava realmente curioso para saber como seria a sua origem. Mas antes de eu falar sobre isso, né, só uma pequena curiosidade aqui. Na semana que eu estou gravando esse vídeo, já foi anunciado que a série foi renovada para sua terceira temporada. Então, se você, assim como eu, é fã de Entrevista com o Vampiro, pode ficar feliz, teremos mais uma temporada já encomendada, a série tem sido um grande sucesso e agora eles vão começar a abordar os temas ali referentes ao livro do Vampiro Lestat, que é a continuação direta de Entrevista com o Vampiro, agora a história sendo contada do ponto de vista do próprio Lestat. Então deve pegar ali muito da infância dele na França, ainda como criança, a transformação dele pelo Magnus, ele conhecendo outros vampiros, o Armand, até chegar em Nova Orleans, enfim, né? Tem toda ali uma epopeia da vida e da pós-vida do Lestat que é muito interessante. E aí uma curiosidade, quando eu vi a notícia do anúncio dessa terceira temporada, eu fui ler os comentários e tinha uma galera que não sabia que tinha nem a primeira temporada, cara. Como assim? Como assim? A série já vai pra terceira, muita gente não sabe que existe. Então eu conto com você, que é fã da Anne Rice, como eu, para ajudar a espalhar a palavra de Entrevista com o Vampiro. Tá na Prime Video, cara. A Prime eu acho que deve ser um dos streamings que a maioria das pessoas tem, porque quase todo mundo tem Prime da Amazon, então, assim, quase todo mundo que consome, né? E já te dá direito a você ter o Prime Video, então de repente as pessoas têm acesso à série e nem sabem disso. Então vamos espalhar a palavra de Entrevista com o Vampiro, vamos compartilhar aí, porque a gente tem que fazer essa série bombar, porque eu quero muito mais conteúdo de Anne Rice por aqui. Agora sim, vamos falar sobre a Cláudia, porque ela é uma personagem muito importante, ela causa um ponto de virada nessa história e talvez, de todas as mudanças da série em relação ao material original, a Cláudia seja a maior delas. E a gente já pode começar falando aqui exatamente da sua criação, que foi bastante alterada. Originalmente a história se passa ali entre a virada do século XVIII para o século XIX, e a série ela tem um salto temporal, nós já falamos sobre isso, ela começa ali já no início do século XX. Então a Cláudia originalmente havia sido criada em 1794, aqui ela foi transformada em vampiro em 1923. No original ela é uma criança, uma menininha, vítima da peste, que acaba sendo mordida pelo Louis, numa daquelas crises de abstinência, de loucura dele, o Louis, que já evitava matar nessa época, já consumia só o sangue de animais, vivia sendo atormentado pelo Lestat, coitado. Numa das noites que ele sai ali pelas ruas de Nova Orleans, ele acaba tendo contato com a Cláudia, não resiste, se alimenta dela, depois entra numa crise de consciência, de arrependimento, deixa o corpinho dela lá. O Lestat, sempre não perdendo nenhuma oportunidade de aumentar a insanidade na cabeça do Louis, vai, pega o corpo lá da menina no hospital e leva para casa para confrontar o Louis ali, mostrando que, olha, tá vendo só como você, se você quiser, você pode fazer, você também, assim como eu, é um monstro, né? Ou seja, o Lestat o tempo inteiro usando a Cláudia como um símbolo de culpa, de vergonha para atormentar o Louis. O ato da transformação dela também é diferente. No original, o Louis vai lá, se alimenta dela e o Lestat vai e devolve sangue para ela. Então dá a sua pós-vida. A criação dela é compartilhada entre os dois. Então sim, eles são os pais dela, né? O pai e a mãe da Cláudia, ou os dois pais, né, como vocês preferirem, são o Louis e o Lestat no original. Aqui não, aqui o Louis pede ao Lestat que transforme a Cláudia, porque ele ainda não pode, o sangue dele não é forte o suficiente ainda, então o Lestat faz todo o processo de criação da Cláudia sozinha. Mas a Cláudia continua sendo um símbolo de culpa para o próprio Louis. No original,
ele tira a vida dela. E aqui também tem uma participação, já que ela é encontrada, né, salva por ele de um incêndio causado depois ali da morte daquele vereador corrupto pelas mãos do Louis. Aquilo causa um conflito urbano no bairro negro de Nova Orleans, onde eles estão, e enfim, né, um quebra-quebra, casas sendo saqueadas, incêndios, e a Cláudia tá nesse meio aí, então ela acaba sendo sim uma vítima de atos desencadeados pelo próprio Louis. Mas talvez a maior mudança seja em relação à aparência e à idade de Cláudia. No original, ela é descrita como uma menina loira de cabelos encaracolados, uma beleza praticamente angelical, transformada em vampiro ainda criança, antes de completar 10 anos de idade. Agora, ela é uma adolescente negra na faixa dos 14 anos, uma mudança muito mais do que estética, tá? Mas que influencia diretamente no comportamento da personagem. Qual é a pegada da Cláudia? Não importa a versão, se a gente está falando do livro original, se a gente está falando lá da Kirsten Dunst no filme de 94, ou agora na nova série. A pegada da Cláudia é que ela é jovem, ela era jovem demais para ter sido transformada em vampiro. A transformação dela foi muito traumática, já a começo de conversa, ela não sabia muito bem o que estava acontecendo, estava confusa, e ela aos poucos ela vai tomando consciência da sua condição, de que ela é uma eterna criança, uma jovem presa, aquele corpo que prende uma mente, um espírito velho, ou seja, ela vai envelhecendo na sua mente, mas o corpo não acompanha, e isso causa uma série de limitações a ela não consegue fazer coisas sozinha, ela tem que estar sempre ali acompanhada de um outro humano para tutelá-la, se ela quiser se passar entre os humanos, porque sim, uma criança vai sempre chamar a atenção, ainda mais andando à noite ali, ou seja, para manter esse véu, essa máscara, ela sempre vai depender de outras pessoas, além de que isso também impede que ela se relacione com adultos de uma maneira muito mais direta, porque todo mundo ainda vai continuar a enxergá-la como uma criança. Isso tem uma alteração na série nova, já que agora ela é uma adolescente, mas de qualquer maneira continua sendo um vampiro de mente quebrada, que aos poucos vai manifestando sinais de insanidade. Isso não mudou em nenhuma de todas as versões, seja a original ou a adaptada. A Cláudia criança, como ela é tratada no original, ela tem essa coisa, essa dualidade de ser quase que uma bonequinha de porcelana viva. Então ela é uma representação, se você olha para ela é uma representação da mais pura inocência, ao mesmo tempo que ela é uma assassina psicopata feroz. Porque a Cláudia, diferente do Louis, ela aceita sua condição vampírica muito rápida. Inclusive o próprio Lestat identifica isso e vai instigando ela cada vez mais, vai servindo como mentor para ela nesse quesito. E a Cláudia ela tem essa coisa de parecer uma criança inocente e assim ela consegue ali atingir as suas presas. Nessa nova versão, ela sendo uma adolescente não tem tanta assim, uma aparência inocente, apesar de no início ela usar ali umas roupinhas, uns vestidinhos, uma coisa meio colegial, até meio fetichista de alguma maneira, mas agora ela sendo uma adolescente trabalha-se outra coisa, que é essa questão da puberdade, essa loucura que é a eletricidade que move os adolescentes. Porque eu não sei a sua idade, né? Você que está assistindo o vídeo aqui, geralmente o público do nosso canal é um público um pouco mais velho. E eu tenho certeza que se você, obviamente, já foi adolescente, você sabe disso, que não existe época da nossa vida onde nós somos mais ativos, mais dinâmicos, mais frenéticos o tempo inteiro. Nosso metabolismo está acelerado, as paixões são todas muito rápidas, o nosso humor varia muito, a cabeça está uma revolução, tudo é muito intenso. Agora você imagina pegar isso tudo e condensar dentro do corpo de um vampiro, com todos os seus poderes e com todas as suas limitações. Isso aos poucos vai sim alterando a mente da Cláudia. Então é uma proposta diferente sim, mas ainda assim muito interessante. Inclusive a gente não citou, mas a própria dinâmica narrativa com qual a história da Cláudia é mostrada nessa nova série é diferente também, porque
de novo, né, essa série ela trabalha com duas narrativas, com dois pontos de vistas cronologicamente. Uma é durante a entrevista em Dubai que o Daniel Molloy está fazendo com o Louis, e a outra é o passado ali, que vai mostrando através de flashback todos os fatos que aconteceram e são narrados nessa entrevista. Agora o Molloy está descobrindo a história da Cláudia através de diários. Então ele está fazendo ali quase que uma pesquisa histórica, usando ali umas luvinhas para poder mexer naqueles documentos que já são bem antigos, enfim. Então está tratando aquilo ali realmente como uma pesquisa histórica, lembrando que o Molloy ele é um jornalista que o tempo inteiro ele confronta o Louis sobre a veracidade das informações. Então ele está buscando sempre fontes que possam corroborar com aquilo que o Louis conta. Analisar esses diários é uma prova documental, factual do que pode ter acontecido. Então, para ele é muito importante ter aquilo ali de maneira física em mãos. Eu achei interessante a série seguir por esse rumo também, essa proposta de trabalhar com diários. Eu achei muito interessante, porque afinal de contas existe coisa mais adolescente do que diário. Eu não sei, você aí pode me contar, mas eu não conheço ninguém adulto que ainda escreva diário. A galera usa, logicamente, agenda para marcar compromisso e tal, mas aquela coisa de escrever diários é muito coisa de adolescente. Então, acho que a série escolheu isso por um motivo assim bem direto. A série trabalha até com um pouco de humor, se a gente for prestar atenção no relacionamento, ao menos no início, entre os três, porque tem aquela dinâmica dela ser uma criança, ela ser a filha de um casal, e eles tratam ela assim, então estão o tempo inteiro levando ela para comprar coisas, né? Sendo que vão comprar um caixão, por exemplo, a cena do caixão é hilária, morbidamente hilária, e as roupas que ela usa, eles ficam fazendo observação, eles começam a discutir ali como pais tradicionais humanos em relação à criação dela, ficam chamando a atenção dela o tempo todo. Olha, você tem que parar de correr por aí, se comporte como uma mocinha e tal. Então é meio engraçado, tem uma certa leveza cômica, mas nem tudo é graça apenas, nem tudo é comédia. Tem ali uma observação pontual sobre o fato de serem dois homens criando uma criança, uma jovem. Isso desperta a atenção da própria irmã do Louis durante o funeral da mãe deles, que ela acha estranho, né? Como assim? Vocês são dois homens criando uma criança? Lembrando, a gente está falando aqui, né, galera, de uma outra época. Ainda hoje existe certa resistência de adoção de crianças por casais homossexuais. Então você imagina isso naquela época. É uma coisa muito complicada de se trabalhar, e a série aborda isso com uma naturalidade que logicamente causa um desconforto em outros personagens ali. Inclusive isso será trazido à tona de novo no episódio seguinte, quando os policiais vão revistar a casa deles, mas a gente fala disso no próximo vídeo. Mas também existe toda essa questão sendo trabalhada, e também como o Louis faz o papel do pai amoroso, bondoso, que acolhe, e o Lestat, que é o tio Les, como a própria Cláudia o chama, que já identificou nela, como a gente citou anteriormente, essa questão do predador, do assassino, ali levando inclusive a Cláudia para algumas caçadas. E é nessa que ela começa a ativar alguns gatilhos que vão transformá-la pouco a pouco. Dois fatos são importantes nesse episódio. Um deles é quando ela encontra aquele casal fazendo sexo dentro de um carro. Ela já começa a entender que alguma coisa está diferente ali, que aquela experiência, por mais poderosa e imortal que ela seja, aquela experiência talvez ela nunca venha a ter. E segundo, quando ela se apaixona, tem uma apaixonite ali por um cocheiro, ela trata aquilo como um namorico normal, e no fim das contas ela acaba matando o rapaz acidentalmente. Ela é levada ali pelo instinto, afinal de contas, né, como nós já dissemos, ela é uma adolescente, ela é movida por impulso, ela mata o rapaz. Inclusive o Lestat obriga ela a ver o corpo dele sendo incinerado ali, se derretendo todo, queimando.
né? O Lestat sempre com aquela maneira a didática que ele tem, né? Psicologia infantil é com o Lestat mesmo, maravilhoso. Mas falando sério, essa dinâmica toda da criação dela, a gente vê que em um único episódio existe sim uma curva de evolução no comportamento da personagem. É muito bem escrita. E eu deixo um elogio a Bailey Haas, que fez a Cláudia nessa temporada, porque ela conseguiu deixar claro os momentos onde a personagem varia entre a inocência da juventude e a loucura assassina que toma um vampiro nos momentos mais insanos. E aí, gente, só para encerrar, a gente tem que citar aqui 2 pontos que ficaram de fora, já que esse episódio foi todo focado na Cláudia. A gente pode falar aqui de uma maior participação do Rashid, aquele assistente devoto do Louis, que teve ali uma interação maior com o Molloy nesse episódio. E a gente vê que ele tá ali orando em algum momento, parece que ele é muçulmano, e aí o Molloy pergunta a ele se ele é nativo de Dubai, ele diz que não, que Dubai é uma criança ainda, ou seja, dando a ideia de que ele realmente possa ser muito mais velho do que aparenta. Existe uma revelação por trás da identidade do Rashid, mas isso a gente vai falar muito mais pra frente. Eu acredito até que a maioria de vocês que já esteja assistindo isso aqui sabe qual é o mistério por trás disso, mas eu estou trabalhando nos episódios, é episódio aqui, então a gente vai seguindo cronologicamente os fatos. E segundo, tivemos, como eu citei também em algum momento aqui, o velório e o enterro da mãe do Louis, mostrando já ali uma finalização do arco da família mortal dele. É isso, gente. Essa foi aqui a análise do nosso 4º episódio de Entrevista com o Vampiro. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários aí a sua opinião, se você ficou satisfeito com essa nova versão da Cláudia. A gente vai começar a entrar aqui na reta final de temporada, as coisas vão ficar muito movimentadas no próximo episódio, então eu conto aqui com a sua participação. Se você puder, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, com outras pessoas, vamos espalhar a palavra de Entrevista com o Vampiro, isso ajuda muito o meu trabalho por aqui, né? Ajuda a gente a ter um pouquinho mais de alcance, um pouquinho mais de reconhecimento. Então se você acha que a gente merece, compartilha o vídeo por aí, deixa o seu comentário, dá o seu like ou dislike, o que você preferir, e considere se inscrever no canal, que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!